lançando 2 índices de inflação. São dados primários, são dados que a Farsul passa a informar as pessoas e nós pretendemos, com esses índices de inflação, medir a evolução dos custos de produção que os produtores estão submetidos, de um lado, e de outro lado nós verificarmos a inflação dos preços recebidos pelos produtores. Ou seja, através do IICP, que é o Índice de Inflação dos Custos de Produção, a gente vai poder avaliar a evolução dos custos. E através do IIPR, que é Índice de Inflação dos Preços Recebidos, nós vamos poder avaliar a inflação que o produtor recebe, ou seja, o quanto aumentou o preço da soja, do milho, do trigo, do arroz, do leite, do suíno, do frango, do boi, quanto que aumentaram esses preços, o quanto vai refletir no índice inflacionário dos preços recebidos. Nós queremos, com isso, dar para a sociedade o conhecimento dessas inflações, evidentemente. Nós queremos contribuir com o meio acadêmico, para que o meio acadêmico desenvolva trabalhos de conclusão, trabalhos de mestrado, de doutorado, usando esses dados como dados primários, evidentemente que ninguém vai falar só sobre isso, mas utilizando eles para chegarem a tomar conclusões, e, sobretudo, os governos. Os governos, especialmente o estadual e o nacional, o governo federal. Justamente porque, conhecendo como a dinâmica inflacionária, tanto dos custos quanto dos preços, as políticas públicas voltadas para o agronegócio podem vir mais certeiras, mais dentro da realidade que o produtor está enfrentando. Eu vou dar um exemplo para vocês. No caso do trigo. O trigo, o governo suprimiu a TEC do trigo ao ano passado, no final de 2013 e ao longo de 2014, porque queria evitar a inflação ao consumidor por causa do preço do pão. Não tem nada que ver o preço do pão com o preço do trigo. O preço do pão aumenta por causa da renda das pessoas, por causa do custo da energia elétrica, do preço do diesel, por causa do custo dos salários. Enfim, todas essas coisas fazem com que o preço do pão seja mais alto para o consumidor. Agora, já o preço do trigo, ele representa apenas 14% daquilo que o consumidor está pagando. Então, o que nós queremos mostrar? Por exemplo, o que nós concluímos com esses dados? O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores está em queda. Nós tivemos em 2014 uma queda de 6,70% nos preços recebidos. E os preços e a inflação dos alimentos, o IPCA alimentos medido pelo IBGE, teve alta de 8%. Então, peraí, como é que a inflação dos alimentos aumenta 8% e o preço recebido pelos produtores cai 6%? Porque uma coisa não tem a ver com a outra. E isso que nós queremos mostrar. Se os consumidores estão pagando mais caro pelos alimentos, não é por causa da produção rural, não é pelos preços recebidos pelo produtor. Porque entre o que o produtor recebe e o que o consumidor paga, nós temos dezenas e dezenas de segmentos que se envolvem no processo produtivo e de processos produtivos, que são, em termos de valor, muito mais importante do que aquilo que o produtor recebe, aquilo que o produtor produz. Então, nós conseguimos explicar, através do índice de inflação, como o IPR, nós conseguimos mostrar que a inflação dos alimentos, ela não se dá por causa das variações dos preços recebidos pelos produtores, e sim por outras coisas, como essas que eu citei, e também por causa dessa má condução da política macroeconômica, da má condução da política monetária, principalmente, que essa sim é que gera inflação. Então, e entre o índice de inflação dos recebidos, que é o IPR, e o índice de inflação dos custos de produção, nós conseguimos mensurar a rentabilidade do produtor. Porque à medida que o índice de inflação dos custos está aumentando e o índice de inflação da receita está caindo, nós estamos diminuindo as margens. O produtor está pagando mais caro para produzir e vendendo mais barato seu produto. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que, apesar de termos uma safra boa, apesar de termos uma safra recorde, apesar de termos uma super safra, isso é muito bom para a economia do Rio Grande do Sul, isso é maravilhoso, mas isso não significa que o produtor esteja ganhando mais. Ele só estará ganhando mais quando os preços recebidos estiverem crescendo e os custos estiverem caindo, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é os custos subindo e a receita caindo, o que faz com que a rentabilidade diminua.
E a metodologia usada para a definição desses índices, qual é? Bom, nós utilizamos a metodologia que nós empregamos na confecção desses índices, é a mesma metodologia do IBGE, que é a mesma metodologia da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, são metodologias internacionalmente aceitas, que nós aplicamos essas metodologias. No caso do custo de produção, nós tiramos os dados dos levantamentos de custos que nós fizemos junto com o CPEA, da Exalc USP, que eles vêm anualmente aqui levantar os custos de produção e mensalmente nos atualizam os custos de produção e daquele dado nós criamos o índice e nós temos os preços, a inflação de preços nós também temos como matéria-prima os dados do CPEA, os indicadores de preço do CPEA, exceto para suíno e para leite, que nós utilizamos os preços da Emater Rio Grande do Sul. E quais são os produtos que serão contemplados na definição desses índices? Bom, no caso dos custos de produção, nós utilizamos 97% da área plantada, aqueles produtos que representam 97% da área plantada, e no caso dos preços recebidos, a gente usa 80% do faturamento. Ou seja, nós estamos falando no caso dos custos das principais lavouras, e no caso dos preços, as principais lavouras e as principais pecuárias, as principais atividades pecuárias, leite, corte, suíno, pecuária de bovinocultura, suinocultura, avicultura e mais leite. E no caso dos custos de produção? Nós utilizamos as principais lavouras, que é arroz, milho, trigo, soja, enfim, as principais lavouras do Rio Grande. Como a sociedade vai conhecer esses índices a cada mês? Bom, nós já colocamos lá no site da Farsul, na área de downloads, sempre estará lá disponível uma planilha que se chama IICP-IIPR, que é o nome dos nossos índices de inflação, com a série desde 2010. É importante que nós deixemos muito claro que esse índice que nós estamos divulgando agora, a série que estamos avaliando desde janeiro de 2010, então o sujeito pode olhar lá a inflação dos custos e a inflação dos preços recebidos desde janeiro de 2010, mês a mês, até abril de 2015, e nós todos os meses nós vamos divulgar o resultado do mês, o acumulado do ano, e o acumulado em 12 meses. Todos os meses, quando nós atualizarmos os nossos índices, nós vamos divulgar através de um relatório que vamos mandar para a imprensa e para todos os sindicatos rurais, ou seja, aquele produtor que quiser ter acesso ao relatório que nós vamos escrever, que busque o seu sindicato, porque nós mandaremos para todos os sindicatos, e também na área de downloads da Farsul nós também deixaremos disponibilizado tanto o relatório quanto os índices completos para que a sociedade como um todo, o produtor em especial, possa ter o dado atualizado e com a série histórica sempre disponível.